Hoje eu vou falar com vocês desse livro aqui, ó, o Depois de Você. Eu já fiz um vídeo sobre o Como Eu Era Antes de Você, então se você ainda não assistiu, vai lá e assista, por favor. Também, se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E vamos falar desse livro aqui e aviso que vai ter spoiler. Então, se você ainda não leu, talvez não é o momento de você ver esse vídeo. Se você leu o livro Como Eu Era Antes de Você, ou mesmo se você assistiu o filme, na cena final, quando você vê a personagem lá, Louisa Clark, andando pelas ruas de Paris e lendo a carta do Will, você tem a esperança de que a partir desse dia a vida dela vai mudar, ela vai fazer lá a faculdade de moda que ela tanto desejava, depois de viajar um tempo ela vai se estabilizar e vai viver a vida da maneira que ela sonhou, da maneira que ela desejou e passar a lutar mais pelos desejos dela. Mas, se você começou a ler esse livro aqui, olha, você certamente teve uma decepção inicial. Por quê? Porque aí você vê a Luísa trabalhando num bar de aeroporto, insatisfeita, com um luto prolongado pela morte do Will. Então já se passaram 18 meses e ela ainda não superou, ela ainda está paralisada. E pior, né, porque a gente acreditava que a perda do Will faria com que ela usasse aquilo como uma espécie de trampolim, né, dasse um salto para mudar a vida dela, já que esse era o desejo do Will. Mas ela não faz isso. Então ela está morando em Londres, trabalhando num bar com um chefe totalmente idiota, insatisfeita, e morando em um apartamento que ela sequer tirou as coisas dela das caixas. Ela ainda está deixando lá as coisinhas dela na caixa, não decorou o apartamento, ela sente que aquele apartamento não é dela, que talvez nem fosse justo, já que foi comprado com o dinheiro do Will e esse dinheiro ela ganhou às custas da vida dele, digamos assim, pelo menos é assim que ela pensa. E aí ela tá lá andando na varanda do apartamento dela, bêbada, no parapeito praticamente da varanda, vê um vulto, desequilibra e cai do quinto andar do apartamento. A queda é atenuada porque ela cai em cima de um toldo, né? Então ela sobrevive. E aí você deve pensar assim, então é a partir de agora que ela vai entender que ela tem que valorizar a vida. Ainda não. Então ela já perdeu o Will, ela quase morre e ainda não entendeu que ela deve aproveitar melhor os dias dela. E aí esse vulto que ela vê na varanda do apartamento, dias depois do acidente, ela já quase que recuperada do acidente, reaparece esse vulto. E quem é? É a suposta filha do Will, Lily. Uma adolescente problemática, eu diria que irritante. Ela é irritante, ela é folgada. Como se não bastasse a irmã da Luísa, agora ela tem uma adolescente extremamente folgada, abusada, aparece no apartamento dela pedindo ajuda para conhecer os avós, né, que são o pai do Will. A garota é mesmo filha do Will Trainer. Então ele teve essa menina, ele não sabia da existência dela. A mãe engravidou dela quando eles ainda estavam na faculdade, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, ou no colégio, não tenho muita certeza. Acho que na faculdade. Engravida dela da faculdade e esconde dele a menina. E a menina descobre que é filha dele quando sai a notícia do suicídio assistido, do suicídio dele. E aí ela quer saber sobre as histórias dela, as histórias da família e etc. Mas ela é muito cheia de problemas, é uma garota sem limite, uma mãe totalmente omissa. A princípio, os pais do Will não têm
não tem, digamos, a reação esperada, embora mais tarde eles vão amá-la como neta, etc. Mas até chegar lá tem aquele choque inicial, a garota não entende esse choque. E aí tá, de novo, Luísa postergando a sua vida. Então está lá ela de novo vivendo a vida de outra pessoa, porque ela aí toma como responsabilidade a Lily, que é uma adolescente que dá muito trabalho, muito trabalho. Enfim, ela conhece o Sam, que é o paramédico que a salva do dia do acidente, que atende ela no dia do acidente. Entre idas e vidas, ela não consegue muito se entender com o Sam por alguns equívocos, e também ela continua não muito disposta, digamos assim, a viver a vida dela. Ela inventa todo tipo de empecilho para viver a vida dela. Até que ela, passado um tempo, que ela consegue resolver as coisas com a Lily, as coisas com os avós da Lily, surge uma oportunidade de emprego em Nova York, que é como acompanhante de uma senhora milionária, assim. O marido contrata ela para acompanhá-la, para acompanhar essa senhora, para fazer companhia, né? É uma senhora saudável. E aí ela posterga esse emprego, depois decide aceitar. Eu acho que a grande questão desse livro, acho que a frustração que eu tive com o Depois de Você, e também de uma amiga minha também que nem terminou de ler porque ficou frustrada, é porque a gente espera que a Luísa tenha uma reviravolta na vida dela, que ela vá fazer faculdade de moda dela, que ela vá viver a vida, que ela encontre sim alguém, mas não da forma que é posta no livro. Então, assim, a faculdade de moda ficou esquecida. Ela não vai fazer, pelo menos é o que deixa entender, né? E eu queria que ela fizesse essa faculdade de moda, já que era o sonho dela. Então vai ela trabalhar em Nova York. Ela no livro fala que é uma grande oportunidade para ela, é um bom salário, é a cidade de Nova York. Mas enfim, acho que todo mundo, pelo menos eu, esperava que ela fizesse a faculdade de moda. Tem um relacionamento com o Sam, que é bem mais ou menos, né? Acho que para um romance tá faltando muita coisa, né, nessa relação aí dela com o Sam. Mas pelo menos mostra superação. Uma cena super clichê de superação que aparece no livro é que ela faz parte de um grupo de autoajuda, que é um grupo onde pessoas perderam entes queridos. Então são pessoas que estão passando por um luto, assim como ela. E aí a reunião final dela com esse grupo é na sacada do apartamento dela, né, na varanda do apartamento dela, fazendo uma despedida. E aí todo mundo meio que solta um balãozinho branco em homenagem ao seu ente falecido, que é um super clichê, assim, mas que no decorrer do livro é a melhor cena, assim. Então é um livro assim que pra mim ficou a desejar. Pra mim a leitura não foi tão difícil, por quê? Porque como minha amiga já tinha falado que estava frustrada, que tinha abandonado o livro e tal, quando eu comecei a ler eu já sabia disso, então eu já meio que estava preparada psicologicamente para o enredo ser da forma que foi. Mas se você tá esperando uma grande reviravolta, ou se você esperava uma grande reviravolta, né, na história da Luísa, você ficou frustrado assim como eu. Se você discorda, acha que não, que era isso mesmo que você esperava, deixa aí seus comentários, deixa a opinião de você sobre o Depois de Você. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!